Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia junto com a C. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 e 12 do Apocalipse. O capítulo 11 do Apocalipse vai falar sobre as duas testemunhas que virão, que elas têm um tempo, de Deus específico para ministrar com os judeus, as duas testemunhas, elas são esperadas, pelos judeus. São sinais que os judeus aguardam para a volta do Messias, ou no que seria para eles a vinda do Messias. E essas duas testemunhas, elas têm uma condição muito interessante. Uma faz fogo descer do céu e a outra abre caminhos no mar e transforma a água em sangue. A gente sabe que é a marca de Elias e de Moisés. As duas pessoas que a gente vê que Deus, um escondeu dentro da sua penha e o outro foi levado numa carruagem de fogo para o céu. São duas pessoas que não viram a morte aqui na terra, E vão ser muito usados por Deus aqui nesse tempo do Apocalipse para falar sobre Jesus Cristo agora como Messias para os judeus. E Deus, assim, ele vai permitir que em algum momento eles sejam vencidos, mas eles vão, assim, dar aquela volta por cima. Deus gosta tanto dessa questão da reviravolta, Pra gente aprender também uma coisa na nossa vida. Deus batalha com reviravoltas, tá, gente? As batalhas de Deus, vamos dizer assim, elas não são cansativas e nem são, assim, como que eu posso dizer? Todo mundo já sabe o final, vamos dizer assim, sabe? Então, óbvias. Elas não são óbvias. As batalhas de Deus, elas sempre vão ter essas reviravoltas. Então, nesse capítulo 11, na primeira porção dele, a gente vai ver a manifestação dessas duas testemunhas que vêm para trazer a mensagem de Jesus, agora como Messias para os judeus, mas também para trazer o segundo terror, que é o segundo ai, Que a gente já tem falado sobre esse segundo ai nesse capítulo 10, só que também aqui vem explicando que tá tudo misturado junto disso. A gente já sabe que no primeiro ai a igreja tá, mas no segundo ai a gente percebe que a igreja de Jesus já é arrebatada, é um outro tempo, E tem a sétima trombeta que traz então o terceiro ai no capítulo 11, que é muito interessante, é um momento assim de, vamos dizer, de final já. O terceiro ai já vai falar sobre o que aconteceria no final do tempo apocalíptico, E eu tenho recebido assim algumas mensagens, bispo, mas será que o anticristo já está no nosso meio? Eu acredito que nós estamos passando por um tempo em que tudo tem sido muito bem preparado. Nós estamos num tempo em que o sentimento, vamos dizer assim, do anticristo já está no nosso meio, sim. A preparação para o levantar desse anticristo tá muito bem. No nosso próximo vídeo você vai ver isso, sabe? O capítulo 13 vai nos mostrar muita coisa da nossa atualidade. Porque até agora nós estamos falando de coisa que aconteceu no passado, coisa que começou no momento que Jesus foi para o céu e coisas que podem acontecer dali para frente, coisas, que estão acontecendo, mas não assim tão próximo de nós para muitos, Mas no capítulo 13 vai ficar isso muito evidente, coisas muito atuais para nós, então fica ligado. Nosso próximo vídeo, fica ligado que nós vamos falar de coisa muito atual aqui, viu? E nesse terceiro ai, nessa sétima trombeta, é muito interessante porque os 24 anciãos, eles se levantam, começam a adorar o Senhor. É um tempo assim de muita glória mesmo, A vitória do céu mesmo, ela é determinada nesse sétimo trombeta. E eu vou ler o versículo 19 que diz: então se abriu do céu o templo de Deus e dentro do templo foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões e um terremoto e uma grande tempestade de granizo, É toda uma maneira de demonstrar todo o barulho que houve no céu, E aqui no capítulo 12, eu gosto de frisar sempre esse comecinho do capítulo 12 que diz: foi visto no céu, ou seja, não foi visto na terra. Esse capítulo 12, esse comecinho aqui, é uma visão que aconteceu lá no céu. Porque João tem coisas que ele fala que ele vê lá no céu e tem coisas que ele fala que está acontecendo aqui na terra, E no caso, é uma visão, de tudo como que foi que aconteceu de uma maneira bastante espiritual. Um dragão que persegue uma mulher vestida do sol, com a lua sobre os pés e uma coroa sobre 12 estrelas na cabeça, estava grávida, gritava por conta das dores,
e de repente nasce, né? Nasce esse filho e tem toda uma perseguição nisso. E de repente essa mulher, ela dá à luz a um filho que governará todas as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado para junto de Deus no seu trono. Nós estamos sabendo que é o nascimento de Jesus, né? Que é a retratação de como Jesus veio aqui na terra, a glória de Jesus. E essa mulher, depois que o filho dela foi levado, ela foge para junto a um deserto e ela vai passar assim por muita perseguição, que isso é a igreja, né? A igreja de Jesus Cristo passa por todo esse tempo. Esses 1260 dias é um número bem profético, bem estruturado. A gente não tem condição de trabalhar isso aqui nesse tipo de vídeo, mas fica a dica aí para você estudar os números no Apocalipse. E vai ter toda essa guerra e tudo mais, só que chega um momento em que há uma salvação, né? Há uma salvação, porque o texto vai dizer aqui no 13, quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto, né? São linguagens proféticas do Senhor, é uma visão celeste do que aconteceu e tem acontecido com a igreja na terra. Ali ela será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo, né? É como nós vimos essa questão, uma medida disso, uma medida daquilo, né? É a mesma coisa de 1260 dias, essa linguagem de tempo, metade de um tempo e mais um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair da sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca, e engoliu o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, né? Que somos nós, né, queridos? Todos os filhos que foram gerados depois de Jesus Cristo. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus, somos nós. Então o dragão se colocou em pé na praia junto ao mar. E aí, né, nós vamos ver que teve essa perseguição dos filhos de Deus. Nós estamos vivendo um começo disso, né? A igreja começa a ser perseguida. Não sei se vocês estão atentos, percebendo, mas já começou, já faz um tempinho. Assim, não estou falando de perseguição em ambientes onde o evangelho não é aceito, porque isso aí sempre aconteceu. É essa perseguição que o dragão faz o tempo inteiro com a igreja, mas eu estou falando de uma perseguição que começa onde nós tínhamos lugar, agora estão tentando roubar o nosso espaço. Não sei se vocês têm percebido isso, visto notícias. Se não, presta mais atenção nisso. Satanás, ele começa a perseguir um pouco mais intensamente a igreja onde ela tem espaço. E dá início, então, ao capítulo 13. Eu vou deixar o capítulo 13 para o nosso próximo encontro, porque tem muita coisa atual nesse capítulo 13 que a gente tem que conversar. Então, vem se rema com a gente, vem ler a Bíblia com a gente, mais do que isso. Vem fazer parte do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.